Estamos aqui com o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, que é vice-presidente sênior de rede de pesquisa na Elsevier, em Oxford, no Reino Unido. O professor Brito Cruz é engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, doutor em ciências pelo Instituto de Física da Unicamp, foi pesquisador visitante no Instituto Ítalo-Latino-Americano da Universidade degli Studi em Roma, foi também pesquisador na Universidade Pierre-Marie Curie em Paris, e visitante residente nos laboratórios Bell da AT&T, nos Estados Unidos. O professor Brito foi diretor do Instituto de Física da Unicamp, foi reitor da Unicamp e foi presidente da FAPESP entre 1996 e 2002 e diretor científico da Fundação de 2005 a 2020. E a gente vai aproveitar para conversar com o senhor sobre esse período em que o senhor teve na FAPESP, que correspondeu, como o professor Zago lembrou ontem, a 1/3 da existência da Fundação. Quais foram os seus principais desafios à frente da presidência e depois à frente da diretoria científica? O desafio geral, que, no meu entender, permanece sempre, é aquele composto do objetivo de melhorar a qualidade da pesquisa que se faz no estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, aumentar os benefícios que essa pesquisa traz para o contribuinte paulista, porque eles financiam a FAPESP, e para o Brasil. Então, em cada momento da minha história na FAPESP, houve diferentes oportunidades para conjuminar essas duas coisas, tá certo? Mais e melhor pesquisa, mais e melhores impactos e benefícios. Quer dizer, no final das contas, é uma espécie de uma equação. Eu vejo, na minha cabeça parece assim, uma engrenagem onde você quer atender o interesse público por meio das atividades de pesquisa. Eu acho que isso descreve o desafio. Então, tem momentos, como recentemente, quando teve, antes da Covid, teve o assunto da epidemia de Zika. Então a FAPESP olhou para o assunto Zika, organizou uma rede de pesquisadores, etc. Que, aliás, preparou a pesquisa para responder a epidemia da Covid. Preparou o assunto de virologia e de epidemias, que foi usado depois. Que é uma das coisas interessantes, acho que talvez uma das mais interessantes sobre a ciência e a pesquisa, é que às vezes você faz pensando numa coisa e o resultado ou aquilo que você aprende institucionalmente, até não estou falando só do que o pesquisador aprende sobre a técnica dele, sobre a ciência dele. Estou falando também do aprendizado institucional. Então tem todo esse aprendizado que você faz pensando num problema e depois você usa em outros problemas que você nem sabia que você ia ter. Então a vida aqui na FAPESP, para mim, foi super interessante por causa desse tipo de desafio e por causa dessa tensão meio, eu acho é uma tensão, na maior parte dos casos, benigna. Quando não tem muita interferência externa, é benigna. Uma tensão entre criar capacidade e criar um estoque de conhecimento e usar desse estoque e dessa capacidade para tratar de problemas que aparecem. Mas a capacidade que você cria, você precisa criar pensando que você vai querer tratar de problemas que, em geral, você não sabe que vão aparecer. Então, é uma coisa de fazer uma base de capacidade científica e cultural no estado de São Paulo que seja capaz de ter um movimento próprio de se autorregenerar e de se
redirecionar à medida que novos desafios, novos problemas e novas oportunidades aparecem para o Estado. A pergunta que eu ia fazer em seguida é como é feita essa escolha? Por exemplo, quando o senhor criou a Rede Zika, você tinha um problema ali emergencial. Certo? Em 2002, se eu não estiver enganada, o senhor criou também, vocês criaram o programa de mudanças climáticas e o BioEM. Quer dizer, como é que essa escolha é feita? Como é que a instituição, a diretoria científica, a instituição, desafia a comunidade para investir numa... Então, como faz, em geral, nos casos que eu vi aqui na FAPESP, quando eu fui presidente, quando eu fui diretor científico, é que você faz isso junto com a comunidade científica do Estado de São Paulo. Então, eu acho que eu não vi nenhum, não consigo me lembrar, pelo menos agora, nesse momento, nenhum programa, nenhuma iniciativa que a FAPESP fez que nasceu só aqui dentro da FAPESP. É claro que no fim a coisa aparece como a FAPESP fez, mas antes do momento a FAPESP fez, tem um tempo longo de ouvir a comunidade do Estado, que traz muitas coisas, filtrar essas coisas, entender, achar um foco ali e chegar num certo momento e falar, aqui tem uma oportunidade. É meio que nem aquela coisa que, acho que tinha aquela, não sei se era uma anedota ou se era de verdade dos chineses, que se alguém te fala uma coisa, não sei, fala a segunda vez, talvez. Quando te falar a terceira vez, eu preciso prestar atenção nisso. Então ou seja, uma coisa que beneficia muito a FAPESP é o fato da Fundação ter um canal de comunicação por meio, principalmente, da diretoria científica. Mesmo quando eu fui presidente, eu via isso e, na verdade, boa parte do meu esforço na presidência do Conselho era criar as condições para facilitar que a diretoria científica conversasse e se comunicasse com a comunidade de pesquisa paulista. Porque dali é que vem as ideias. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é que o compromisso da FAPESP com a excelência em pesquisa, que é longo, faz com que se torne possível tratar de certos desafios. Porque a gente falou de Zika, falamos de bioenergia, mudança climática, quer dizer, quando a FAPESP resolve trabalhar nisso, dá para fazer, porque teve muita gente antes, aqui na FAPESP, que fez outras coisas que criaram as bases para isso. E que, às vezes, quando fizeram, não estavam pensando nessas coisas, tá certo? Mas estavam pensando na excelência da pesquisa. Então, eu acho que a base, a primeira camada da base é a excelência da pesquisa que a FAPESP apoia. Depois, a partir dessa primeira camada, você começa a poder construir como se fossem uns picos em certos temas. A camada precisa ser abrangente para cobrir o máximo de áreas que você puder, com o recurso que tem na FAPESP e no sistema de pesquisa paulista, quer dizer, o recurso que vem do governo federal, das universidades que pagam, eu diria, a maior parte do custo, que são os salários dos pesquisadores. Ninguém no Brasil está acostumado a fazer a conta do custo da pesquisa, contando o salário do pesquisador, mas quando você inclui o salário do pesquisador, em geral, isso dá mais caro do que o que a FAPESP põe, ou o CNPq, etc. Então, é uma composição. A FAPESP, na minha maneira de ver, na minha experiência, fica numa posição favorável nesse assunto e aparece muito quando faz essas iniciativas, porque a FAPESP tem uma coisa que as outras organizações no Brasil têm menos, que é permanência de objetivos. Quer dizer, a FAPESP faz uma coisa hoje e é capaz de estar continuando essa coisa daqui a 10 anos, porque institucionalmente consegue garantir isso e financeiramente consegue garantir isso. Agora, quando o senhor apontou aqueles desafios iniciais e agora com o que o senhor está dizendo, eu imagino que esse diálogo da FAPESP com a comunidade científica para construir programas que atendam aqueles requisitos que você colocou antes, exige uma comunidade científica madura, uma comunidade científica comprometida, não apenas com o futuro da pesquisa, mas também com as escolhas de pesquisa. E o senhor acha que essa é uma situação que São Paulo tem? Exige, mas exige.
está certo a premissa. É que, em geral, a comunidade científica, quer dizer, ela pode não ser muito grande, mas os cientistas, quando passam por um sistema de seleção de excelência razoável, razoável eu digo do ponto de vista da razoabilidade, né? Eles naturalmente agem assim. Então, não é a parte mais difícil da coisa. Mas onde esse assunto da dimensão da comunidade científica afeta é na capacidade de tratar de mais desafios ou de menos desafios, tá certo? E aqui em São Paulo a gente vê, à medida que vai avançando, vai aumentando o número de desafios que dá para tratar. Então, sei lá, antigamente, quando eu era presidente, a FAPESP fez o programa do genoma. Super importante, super legal. Mas localizado numa comunidade de pesquisa. Fez resultados espetaculares ali. Depois fez o genoma do câncer. Aí agregou um pedaço clínico nesse assunto. Mais tarde, quando eu fui diretor científico, a gente já estava numa situação que dava para, no mesmo ano, falar de bioenergia, falar de mudança climática e continuar falando de biodiversidade, que também veio de antes. Tá certo? Então, aumenta o escopo, porque a comunidade cresce e cresce de maneira qualificada, porque a FAPESP influencia o sistema com o seu processo de seleção por análise pelos pares. A FAPESP afeta o sistema criando um mecanismo de seleção de qualidade. Uma das marcas fortes da sua gestão na diretoria científica foi a internacionalização da pesquisa. Quer dizer, eu quase diria que são incontáveis os números de acordos de cooperação, etc. Mas é uma coisa, por ano, algumas vezes mais de 20 acordos a partir de 2005. Qual é a visão que estava por trás disso? Bom, eu citei a internacionalização, mas eu queria incluir FAPESP Wiki, o Sprint, todos os programas que vieram acoplados a essa visão. Qual é a ideia que estava por trás disso? Então, a ideia ali, quer dizer, começa da ideia de que tem uma capacidade que foi construída antes. Isso não foi feito do nada, tá certo? Então, isso foi feito porque antes o diretor científico anterior, o Pérez, fez coisas para fortalecer a comunidade de pesquisa em São Paulo, o FAVA e etc., todos até lá para trás, quer dizer, tem uma trajetória. Aí chegou num ponto dessa trajetória, quando eu comecei aqui, que eu identifiquei que havia, por causa do que a FAPESP tinha feito no passado, em termos de criar condições para a pesquisa em São Paulo ser mais vista no mundo. Então havia essas condições. E, ao mesmo tempo, havia uma necessidade, porque a gente observou que a pesquisa em São Paulo e no Brasil, naqueles anos, estava mais separada do mundo do que precisava ser. Um indicador que eu usava muito para entender isso era quantos por cento dos trabalhos científicos que tem autor em São Paulo tem um coautor em outro país. Então, naquele tempo, isso veio descendo desde os anos 90, acho, foi fechando, porque o Brasil é um país que tem muitos obstáculos a interagir com o mundo. O Brasil é longe do mundo, o Brasil fala um idioma que pouca gente no mundo fala e que não é o idioma da ciência, não tem recursos financeiros abundantes para ficar todo mundo viajando para outros lugares. Então, tem obstáculos, digamos assim, naturais, ambientais. Mas, então estava nesse 25%. Aí nós identificamos que tinha uma oportunidade para fazer mais nisso. E que a FAPESP tinha recursos, se a gente canalizasse os recursos de um jeito virtuoso, porque também é uma das coisas que nenhuma agência boa de financiamento no mundo, isso eu aprendi convivendo com eles, ninguém gosta de reservar o recurso, fazer o ring-fenced, porque eles sabem que toda vez que você fizer um ring-fenced, você vai usar em coisa pior do que o que ficou faltando no que não estava dentro da cerquinha. Mas a gente idealizou uma maneira de fazer isso de tal modo que todos
os auxílios de colaboração internacional que entraram na FAPESP passaram pela mesma seleção que todos os outros projetos. Então não tem diferença de qualidade porque está na colaboração internacional. Então a gente pensou nesse sistema, os estrangeiros adoraram esse sistema porque eles também enfrentavam o mesmo problema. A primeira coisa que eles falavam, quando a gente foi na NSF dos Estados Unidos, a primeira coisa que eles falaram, mas a gente não tem um orçamento para colaboração internacional. Eles tinham até um fundo lá para fazer coisas com Israel, mas é que pessoas dos Estados Unidos doaram para este fundo para fazer essa função. E eu falei para eles, não tem problema, nós não queremos dinheiro separado, nós queremos anunciar juntos certos temas que nós e vocês consideramos importantes e selecionar, cada um de nós seleciona pelo processo que nós queremos usar. E aí, aqueles que forem aprovados no nosso sistema e no de vocês, a gente financia junto. Eles falaram, puxa, isso vamos tentar, pode ser que dê certo. E deu super certo, porque daí de um para o outro foi indo e a gente fez, como você falou, muitos desses acordos. E aí, isso aumentou mais ainda a visibilidade da pesquisa em São Paulo, e aquele indicador que eu te falei, que dava 25% das publicações em 2006, 2007, acho que o mínimo foi em 2007, 2008, deve ter sido 25 ou 24. No Brasil era um pouquinho mais que em São Paulo, até, era 28, 29. Mas aqui de São Paulo subiu desse número para, no último ano que eu olhei, acho que foi quando eu saí daqui em 2020, estava perto de 40%. Então, foi um progresso importante. E, mais que isso, não é só que aumentou a coautoria, porque a gente fala que deu 40%, às vezes aí as pessoas começam a se mover para pôr um coautor para dar um percentual maior. A ideia não é essa. Nós fizemos um programa de colaboração internacional que era principalmente baseado em projetos de pesquisa completos, com duração de 2 anos a 5 anos, idealizados, redigidos e submetidos conjuntamente. Então não é um pesquisador daqui de São Paulo entrar num projeto que o sujeito nos Estados Unidos tem pronto. E nem o cara da Espanha entrar num projeto que alguém aqui tem pronto. Eles pensavam, a gente fazia questão disso. E comunicava para as comunidades científicas aqui e lá que não, é desse jeito que nós queremos que seja. E foi uma coisa que deu certo, tinha as condições feitas ali para dar certo. Uma outra coisa, deu tão certo que uma outra medida de que isso deu certo foi que, nesse meio tempo, criou-se uma organização chamada Global Research Council, com as principais agências de financiamento do mundo. Tinha até uma outra agência do Brasil, federal, no começo. Chegou a um certo ponto, eles vieram aqui, os do Global Research Council, e falaram, não, mas a FAPESP precisa estar. Foi a primeira vez que entrou nesse Global Research Council uma agência não nacional. Estadual. Que era subnacional, como eles dizem. E a FAPESP passou a ter um papel tão importante ali que, mais adiante, nós conseguimos trazer para fazer a reunião anual do Global Research Council em São Paulo, que foi em 2019, teve 80 e tantas agências de financiamento. Os presidentes todos das agências vieram aqui, passaram os dias da reunião aqui em São Paulo, vieram na FAPESP, e eu acabei sendo um dos co-chairs desse Global Research Council, o que criou mais oportunidade para a FAPESP. Mudando um pouco o nosso tema para inovação, quer dizer, a FAPESP já tinha 2 programas, o PIP, mas não é dele que eu vou falar, o PIT e o CEPID, que eram programas que somavam a questão da pesquisa com a inovação. Esses 2 programas inspiraram a criação de um terceiro programa, que é o CPE, tá certo? E que hoje nós temos mais de 10 CPEs, a FAPESP tem mais de 10 centros de pesquisa em engenharia, constituído em parcerias entre a FAPESP, grandes empresas e as universidades. Como é que surgiu esse programa? Queria que o senhor contasse um pouco dessa perspectiva que junta a universidade, a agência e a empresa. Então, o programa dos Centros de Pesquisa em Engenharia, que eu acho que hoje provavelmente é o maior programa que tem no Brasil para estimular e facilitar a colaboração entre universidade e empresa. Ele, de novo, nasce como em matemática, em física, a gente fala assim, uma continuidade analítica das coisas que a gente estava fazendo antes. Que é o seguinte, quer dizer, você falou,
Tinha o PIT, Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica. Tinha o PIP, Pesquisa Inovadora na Pequena Empresa. E o programa PIT é um que, desde o começo, enfrentou certas dificuldades em termos, não da qualidade, mas da quantidade de projetos, da quantidade de pedidos que vinham. E aí nós fomos aprendendo. Quando eu comecei na diretoria científica em 2005, porque o PIT começou, acho que em 19... Foi a primeira reunião do conselho que eu vim aqui, acho que em 96 ou 95, foi quando aprovou o assunto do PIT. Mas tinha pouca quantidade de pedidos. Embora a gente tenha feito uma vez um convênio muito grande com a Embraer, que tinha grande esperança, chamava PICTA. Quando eu era presidente, a gente tinha esperança que fosse nos ajudar a ter uma quantidade grande de projetos, porque era natural ter em São Paulo, mas depois a Embraer e o Brasil entraram em dificuldade financeira e acabou não dando certo. Mas, bom, tinha o PIT. Quando eu entrei aqui, procurando maneiras de ter mais projetos do PIT, uma das coisas que a gente descobriu é que era possível a gente fazer uma associação, um convênio entre a FAPESP e uma empresa para fazer uma chamada de propostas para selecionar projetos de interesse da empresa, em temas de interesse da empresa e selecionados pelo método da FAPESP, sem nada de nenhum favorecimento. E aí nós fizemos vários desses, a gente chamava isso de PIT convênio. Então a gente dividiu o PIT em dois. Tinha o PIT balcão, a gente chamava, que era a demanda espontânea. Era um nome bonitinho. O nome que a gente chamava lá no quinto andar era PIT balcão, porque o pesquisador vem e apresenta o projeto. E o outro era o PIT convênio, onde a gente fazia o convênio com a empresa e fazia a chamada. Por exemplo, fizemos com a Microsoft, tivemos dezenas de projetos. Fizemos com muitas outras empresas no Brasil. E aí, no processo de fazer isso, nós aprendemos que o processo de contratação desses projetos do PIT acabava sendo um obstáculo, porque era complicado negociar o assunto da propriedade intelectual, chegar nos termos finais do convênio formal entre a universidade, a FAPESP e a empresa. Nós aprendemos com o caso da Microsoft, que nós definimos com eles um padrão que tinha jeito de acelerar. E depois, pensando nessa dificuldade, nós chegamos à conclusão seguinte: olha, demora para fazer o convênio. Devo dizer que em todo lugar do mundo demora. As pessoas aqui no Brasil acham que é só no Brasil que demora. Está errado. Demora em todo lugar. Nos Estados Unidos tem uma organização inteira que a NSF trabalha junto com ela, chamada UIDP, University Industry Demonstration Development Partnerships, alguma coisa assim, que foi criada para achar maneira de diminuir o tempo de fazer esses contratos. Então, feito esse parênteses, nós chegamos a nossa conclusão foi assim: vai fazer um convênio. Se o projeto vai durar 2 anos, é o mesmo convênio. Se ele for durar 10 anos, é o mesmo convênio. Então vamos fazer para 10 anos, porque aí você faz e trabalha. Você gasta 9 meses fazendo o convênio e trabalha durante 10 anos. Então você tem um ganho, reduz o custo de oportunidade. E as empresas adoraram isso. Nós começamos com a Peugeot Citroën, e acho que foi 2014 ou 2013, e daí para frente, nossa, apareceram tantas oportunidades, como você falou, mais de 10. Eu acho que hoje em dia já deve ter uns 15, porque no começo, foi os primeiros todos, acho que os primeiros 8 ou 9, foram com empresas... Não, teve... Bom, no primeiro... Quando eu saí daqui em 2019, quase todos eram com empresas estrangeiras. Teve um que foi com empresa nacional, que foi a Natura. Mas depois não andou tão bem quanto a gente queria. Mas os outros todos funcionaram bem. E aí depois começou a aparecer mais demanda por empresas brasileiras. Aí fizemos um com a usina São Martinho, teve, se não me engano, um outro com a Raizen, Shell, algo assim, tá certo? Aí já era a época que eu estava saindo o edital a gente fez antes de eu sair, a contratação foi depois. Mas as empresas gostaram porque fez isso, reduziu o custo de transação e, ao mesmo tempo, a gente aprendeu nesse processo, nós aprendemos com a Shell, uma coisa super interessante. A Shell fez questão, como a Microsoft fazia, de
que na chamada de proposta a gente deixasse explícito que a gente estava buscando propostas de pesquisa exploratórias e com potencial para grande impacto científico mundial. A gente não estava procurando solução para a próxima semana, que é também uma espécie de uma doença que tem na comunidade de pesquisa acadêmica e empresarial no Brasil, de pensar que as empresas só querem das universidades resolver problema de daqui a 5 meses, fazer uma espécie de uma consultoria subsidiada. E as empresas do mundo, elas falam logo, isso nós não queremos. Resolver nossos problemas do próximo ano, nós temos nossos pesquisadores que fazem isso. Nós queremos trabalhar com gente da USP, da Unicamp, da Unesp, do ITA, para nos ajudarem a aprender coisas que talvez daqui a 15 anos sejam relevantes para nós. Talvez. Mas nesse processo de fazer isso, nós vamos ter acesso aos estudantes, nós vamos eventualmente empregar algum deles, nós vamos aprender coisas, nós queremos isso. E aí fizemos assim, eu acho que até hoje no edital desses CPS fala isso, que está procurando soluções exploratórias, avançadas e etc. Foi uma coisa que eu gostei de fazer, foi legal. Existem outros modelos de parceria, agora o senhor não está mais, o senhor está olhando desde o Reino Unido, quer dizer, existem outros modelos de parceria que uma agência de fomento como a FAPESP, parcerias, universidade, empresa, agência de fomento, que poderiam ser explorados ou que deveriam ser explorados? Olha, eu não vi ainda em pesquisa colaborativa. Não estou falando de a empresa doar o dinheiro e falar, tá bom, toma aí 100 milhões e faz um prédio, etc. Isso acontece em certos lugares do mundo. Cambridge ganhou um dinheirão da Microsoft, fez um centro de pesquisa da Microsoft no campus. Isso é uma coisa. Agora, quando fala de pesquisa colaborativa, eu não conheço no mundo um programa melhor do que o do Centro de Pesquisa e Engenharia que nós temos. Até, veja, isso é uma das coisas que lá na National Science Foundation me falaram. Eles têm um programa que foi meio de onde eu peguei o nome disso aí, que eles chamam Engineering Research Centers. Mas o programa do Engineering Research Centers da National Science Foundation, ele dá um seed money para a equipe de pesquisadores, para eles durante 2 anos procurarem as empresas que vão se associar. Enquanto que no programa da FAPESP a gente já traz a empresa desde o primeiro dia, já tem o dinheiro inteiro do contrato ali. A primeira vez que eu vi a NSF fazer isso foi agora, esse ano, anunciaram um edital junto com a Intel sobre microeletrônicas por conta do negócio dos chips. Porque antes eles diziam para nós é muito difícil associar com a empresa, porque a lei aqui restringe, nós não podemos, parece favorecimento, etc. Agora eles acharam uma maneira de fazer. Então, esse programa do Centro de Pesquisa e Engenharia é dessas coisas boas que foi inventada aqui no Brasil, sabe? Os brasileiros não gostam muito de ter coisa boa que inventa e ficam sempre achando que tem um negócio melhor fora daqui. Mas eu já vi muitos lugares, eu não vi um troço bem arrumado que nem esse negócio do CPE. Professor, finalmente a última pergunta que eu queria fazer para o senhor é: quais são os desafios futuros? Quer dizer, quais os desafios futuros que o senhor enxerga para uma agência de fomento como a FAPESP? Quer dizer, como é que ela vai caminhar para frente? Eu enxergo... Veja, eu vou voltar na minha primeira resposta para começar a responder essa daí. O assunto é criar uma base de pesquisa excelente e suficientemente abrangente. Então, aí você está falando principalmente de pesquisa de natureza básica e fundamental. E ampliando a abrangência dessa base, como a FAPESP vem fazendo ao longo dos 60 anos. E achar mecanismos pelos quais a agência possa financiar pesquisa. Isso eu sou muito insistente nisso, porque a missão da FAPESP é financiar pesquisa, não é financiar coisa diferente de pesquisa. Para acontecer, quer dizer, a FAPESP precisa financiar pesquisa, depois, junto com esse assunto da abrangência, que
ajude, que facilite trazer benefícios para a sociedade. Então, por exemplo, na abrangência, a gente precisa expandir a capacidade de pesquisa no Estado de São Paulo sobre inteligência artificial, sobre computação quântica, sobre redução da desigualdade. Para pegar 3 temas que, em geral, ninguém põe em debate, tá certo? Depois, o resto da lista, bom, vamos pôr clima também, que são 4 coisas. O resto da lista, cada um tem uma coisinha diferente. Mas essas 4 coisas, hoje em dia, numa mesa, todo mundo tende a concordar. Então, você precisa expandir essa capacidade. Isso é pesquisa fundamental, sobre coisa de bit quântico, de ética da inteligência artificial, sobre como o computador faz o algoritmo melhor, etc. E, do outro lado, você precisa ir criando oportunidades para associar a boa pesquisa que tem com o governo ou empresas para gerar benefício para a sociedade. Então, você faz o Centro de Pesquisa e Engenharia com a Shell sobre novas energias. Aí eles vão estudar a bateria, o lítio, etc., pensando na bateria. Aqui desse lado eles estão estudando o bit quântico, pensando de longe num computador, mas estão estudando o bit quântico no seu problema fundamental. Certo? Então, essas 2 coisas precisam ser feitas. Nas 2 coisas precisa favorecer a qualidade da pesquisa. Eu sempre usava o argumento aqui na FAPESP que quanto mais tiver um argumento sobre relevância para a sociedade ou para a economia, mais exigente você tem que ser na qualidade, e não menos. Porque, em geral, as pessoas chegam para o diretor científico dizendo: ah, mas isso aí é muito importante, precisa baixar o nível do sarrafo, porque precisa... Não, é o contrário. Se é muito importante, nós temos que elevar, porque nós não queremos causar um desastre para a população. Tá certo? Então, a qualidade precisa existir. Você tem que selecionar com base na qualidade. E, então, isso do ponto de vista do que faz. Mas uma coisa acima disso, que eu, em todos os meus anos aqui na FAPESP, acho que foram 20 e poucos, eu sempre, 22, eu sempre, volta e meia volta, o assunto, são tentativas de estender indevidamente o compromisso da FAPESP com a pesquisa. A FAPESP está escrito no nome, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Não é a Fundação de Amparo à Inovação no Estado de São Paulo. Inovação requer muitas coisas mais do que pesquisa. Não é a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. É pesquisa que possa ajudar o desenvolvimento social. Então, esse compromisso com a pesquisa, ele não só como é que diz? Está embutido na cultura, no DNA da FAPESP, como ele também é estabelecido pela lei. E são 2 coisas que caminharam juntas, porque como fez a lei dizendo que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, então a Fundação se dedicou a aprender a funcionar como amparo à pesquisa. E especialmente depois dos anos 90, quando apareceu essa ideia da inovação, começaram a fazer uma fronteira confundida entre pesquisa e inovação. Por isso que eu na DC sempre fazia questão de falar sobre pesquisa para inovação. Então, não tem chamada de propósito sobre inovação, tem chamada de propósito sobre pesquisa para inovação. Tá certo? Tem outras dirigida a uma missão. Isso. Tem outras coisas que precisa acontecer para ter inovação. Precisa ter marketing, precisa participar da feira não sei qual, etc. Mas isso não é pesquisa. A FAPESP é na pesquisa. E esse compromisso com a pesquisa, ele não é só que ele está no DNA da FAPESP, e que é o que a FAPESP sabe fazer. Também ele está na lei. O Estatuto da FAPESP fala muito claramente sobre, artigo 2, deve apoiar atividades de pesquisa. Aí tem 6 ou 7 subitens lá, relacionados com pesquisa. Quando mudou a Constituição em São Paulo, a Constituição dizia pesquisa científica, Fundação para apoiar a pesquisa científica, mudaram o termo para dizer pesquisa científica e desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de São Paulo. E algumas pessoas começaram a supor que desenvolvimento científico e tecnológico era para incluir mais que pesquisa. Mas não é.
E não é, inclusive, por uma razão legal. Porque a Constituição Federal do Brasil, ela diz, num certo artigo de número baixo, não me lembro qual é, que, acho que onde fala sobre orçamento, é proibido os estados vincularem recursos a organizações. Então, proibiria o que está na Constituição de São Paulo sobre a FAPESP. Mais adiante, na Constituição, lá no capítulo sobre ciência e tecnologia, tem um outro artigo, que eu me lembro que foi promovido pelo Zé Serra e pelo Florestan Fernandes, que diz assim, lá atrás fala que não pode vincular, mas se for para ensino e pesquisa, pode. Então, só pode vincular o 1% se for para pesquisa, não é para outras coisas que não seja pesquisa. Então, eu acho que esse desafio a FAPESP precisava prestar atenção, porque continuamente aparece algum ataque querendo virar em outra coisa que a fundação não foi feita. A FAPESP não é um banco de desenvolvimento. Já teve um banco de desenvolvimento no estado de São Paulo e os paulistas resolveram acabar com ele, no tempo do governo Mário Covas. Tá bom, mas eu até acho que seria bom ter, mas é em outro lugar, não é na rua Pio XI, número 1500. Então eu acho que você perguntou para mim, desafios para o futuro, eu acho que são defender o compromisso da FAPESP com a pesquisa e com a excelência, alargar a base de pesquisa e achar sempre as oportunidades para cada vez mais buscar mais benefício para a sociedade paulista e para a sociedade brasileira. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Obrigado a você. Tá bom.